Bom, irmãos, vamos começar agora a terceira matéria. O João só não se importa tanto com o nosso fundo sonoro aí, que o pessoal está vendendo um negócio lá fora, e é assim mesmo. Nós vamos falar agora sobre antropologia teológica. Vou fazer mais uma revisão. Antropologia teológica. Esta é a ciência dentro da teologia que ela faz o estudo sobre o homem, a natureza humana e a origem, a sua finalidade, e inclusive a gente vai falar sobre a morte. O que nós já falamos para a sala de aula é que existe uma dicotomia, esse é um termo teológico, dicotomia e tricotomia. O que é dicotomia? É aquela área que entende que o homem ele é material e imaterial. Nós somos feitos de uma substância material e de uma substância imaterial. A nossa parte material é o nosso corpo de carne. Corpo de carne. E a nossa parte imaterial é a nossa alma e espírito. Alma e espírito, e por que é chamado de dicotomia? Para os dicotomistas, alma e espírito são a mesma coisa. Não há diferença, só modifica só as palavras. Só por isso. Por isso que os dicotomistas não acreditam que existe uma separação entre alma e espírito. Alma e espírito são só duas palavras diferentes para a mesma entidade, para o mesmo ser, para o mesmo fenômeno. Por que a Bíblia ela fala então de divisão entre alma e espírito? Fala por uma questão didática, só por isso. Didático para a gente poder entender que existe uma pequena diferença entre alma e espírito, mas essa não é uma diferença ontológica. Essa palavra ontológica, ela volta muito quando nós estamos estudando teologia e filosofia também. Ontológica. Ontológica significa do ser. Não existe um ser que você é, um ser almático e um ser espiritual, como se você fosse uma alma e você fosse um espírito, e esses dois viessem se unissem em uma só pessoa. Por isso que os dicotomistas não aceitam a divisão ontológica. Se houvesse uma divisão ontológica, seria mais ou menos o seguinte: aqui está o triângulo. Você seria um ser corpóreo mais um ser espiritual mais um ser psicológico, ou seja, três seres ou três identidades unidos em um ser só. Na hora que morresse o teu corpo, você então deixaria de ser um desses três aqui, você se tornaria apenas dois. Na hora que você morre o teu corpo, aí haveria uma separação entre o teu espírito. Você, espiritualmente, iria para Deus, estaria com Deus aqui em cima, e a tua alma iria para o purgatório, ou o inferno, ou o paraíso, alguma coisa assim. Ou seja, a sua alma estaria num lugar, o teu espírito estaria em outro lugar, e o teu corpo em outro lugar. O teu corpo estaria debaixo da terra, teu espírito estaria com Deus, e a tua alma estaria lá no mundo intermediário, paraíso ou inferno. Por isso que os dicotômicos, eles não aceitam a tricotomia. Eles não aceitam que a alma e o espírito estejam separados. Até aceitam que o corpo fica morto debaixo da terra, inconsciente, e vira pó. És pó e voltarás ao pó, porque por conta do pó fostes tirado. Não há problema quanto a isso. Esse não é o problema da dicotomia. Qual é o problema da dicotomia? É aceitar que a alma e o espírito sejam separados.
que o espírito vai para Deus e você fica lá com Deus lá, porque é a sua parte boa, e a tua alma vai para o estado intermediário, separado do teu espírito. Não tem lógica, não dá para pensar dessa maneira. Por isso que dentro da teologia, quando nós estamos estudando antropologia, a gente aceita que existe corpo, alma e espírito, mas nós não aceitamos que alma e espírito sejam separados na hora da morte. Não aceitamos. E quando eu falo não aceitamos, são os dicotômicos. A palavra dicotomia, tá? Significa dividido em dois, ó. Duas partes. O homem só tem então parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que é a alma / espírito. E alma e espírito são a mesma coisa, só existem palavras diferentes. E a divisão não é uma divisão ontológica, é apenas uma divisão didática. Divisão didática significa o seguinte: eu dividi em partes para poder entender. Isso é divisão didática. Vamos supor que eu fosse fazer uma divisão aqui dessa garrafa de chá. Garrafa de chá que está dividida numa parte inferior, numa parte superior, numa parte interna e numa parte externa. Divisão didática. É só para eu entender que aqui a parte superior ela é a tampa, a parte de baixo é o fundo, a parte de dentro é onde está o bulbo, né? Onde vai estar o chá, e a parte de fora é o casco. É uma divisão didática porque eu vou estudar primeiro o casco, depois eu vou estudar a tampa, depois eu vou estudar o fundo, depois eu vou estudar o bulbo. Isso é uma divisão didática. É isso que os dicotômicos falam. Nós temos que fazer uma divisão didática para estudarmos um pouco a alma, separado do espírito, separado, e do corpo, separado. Mas os três formam uma entidade só. Formam uma pessoa apenas. Se formam uma pessoa, você é o seu corpo, junto com a sua alma e o seu espírito. Para você ser um ser humano, você precisa de corpo, alma e espírito. Não tem como você ser um ser humano só com corpo. Se você fosse um ser humano só com corpo, você seria semelhante a uma árvore. Aí você não seria um ser humano. Por quê? Você só tem um corpo, igual essa cadeira. Agora, você é um ser humano material, que tem um corpo, mas a tua alma e o teu espírito que habitam o teu corpo, que fazem parte do teu corpo, fazem parte da tua natureza. E o teu corpo, ele é tão importante quanto a tua alma e o teu espírito. Qual é a prova de que o corpo é importante? É que o corpo foi feito primeiro. O corpo foi feito primeiro, Deus fez o corpo do pó da terra, e o corpo foi feito primeiro. E se você não precisasse de corpo, Deus não teria feito. Teria deixado você em forma de espírito, alma. Mas até aos anjos Deus deu corpo também. Como assim? Qual que é o corpo dos anjos? O corpo dos anjos é a luz. E como a gente sabe que o corpo dos anjos é a luz? Está escrito no Novo Testamento que os anjos se formam ou se apresentam como espírito de luz. É a natureza dos anjos. Eles são feitos de luz. E não só de luz. Os serafins mesmo, eles são feitos de fogo. Essa é a natureza dos serafins, que são feitos de fogo. E os querubins? Os querubins têm 4 naturezas. Tem um corpo misto lá em 4 naturezas. Ou seja, até os anjos têm um corpo que é diferente do nosso corpo, mas eles têm corpo também. E até o próprio Cristo tem um corpo também. É a importância. Se o Cristo tem corpo, se os anjos têm corpo, nós também temos corpo. Só que o nosso corpo é um corpo material que é feito do pó da terra. Pó da terra. Olha aqui. Pó. Isso aqui é importante a gente entender na antropologia. É a constituição material e física da natureza humana. É importante porque sem o corpo nós não podemos continuar vivendo. E depois que a gente morre, que a alma segue o seu caminho, elas ficam aguardando a ressurreição do corpo. Porque sem o corpo ressuscitado não dá para a gente entrar no paraíso. Só dá para entrar no paraíso depois que nós ressuscitarmos. Enquanto não ressuscitarmos, a nossa alma fica no estado intermediário. Esse estado intermediário fica consciente, mas fica inativa. Vamos usar essa palavra, tá?
ela fica em descanso, fica em repouso, não inconsciente, está consciente, só que ela está incompleta, aguardando a redenção do corpo, a ressurreição do corpo, que vai fazer parte dessa matéria também, numa outra aula, que não vai se aprofundar tanto assim. Está naquela história de o corpo está Aonde estão... a gente pode usar isso aí como ilustração, mas não é isso aí, o sentido do texto. Jesus ele fala em outro sentido, mas seria mais ou menos o seguinte: aonde estiver a sua alma, ali precisa que você precisa que o seu corpo esteja também. Se o teu corpo não estiver ali, você precisa da ressurreição. E sem a ressurreição não tem como seguir o caminho. Por isso que a gente vai lá para o livro do Apocalipse, e no livro do Apocalipse estão as almas que foram degoladas por amor da palavra de Deus, e que clamam de dia e de noite para que Deus venha e faça vingança. E é dada a elas uma veste branca para que repousem por mais um tempo, até que se complete o número dos mártires também. O que são essas vestes brancas? Essas vestes, elas são as obras de Jesus, ou o corpo de Jesus, o mérito de Jesus, para que essas almas possam continuar ali, aguardando a ressurreição. Do contrário, quem passa para a eternidade sem estar no corpo de Cristo, desce para o mundo dos mortos, como nós vimos aqui na aula de introdução ao estudo teológico. As pessoas que vão para o outro lado e não estão em Cristo, elas vão aguardar no estado intermediário dos mortos. E aí lá o negócio é tenebroso, né? Cristo compara isso aí ao bicho que não morre, né? Uma espécie de corpo de larva, alguma coisa assim. É importante nós sabermos disso. E aqui o corpo para nós ele é fundamental para o serviço a Deus, fundamental, e é por isso que ele também foi contemplado pela obra de redenção de Jesus, não somente a alma e o espírito. Viu? No Velho Testamento falava sempre de Abraão, quando a pessoa morria. Aí depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele citou o paraíso, né? Isso, por causa que ladrão ainda hoje estará comigo no paraíso, justamente por causa que eles tinham a ideia, a noção de que o corpo morria, mas o corpo morria e a alma ia para onde? Jesus ele contou a parábola do rico e do Lázaro e ele disse que a alma vai para o Hades, igualzinho nós vimos lá em introdução à teologia que eu falei para vocês sobre o Hades. E os gregos também entendiam assim, que a pessoa morre e acontece uma separação entre o corpo e a alma. O corpo tem que ser tomado cuidado. Todas as culturas antigas tomavam conta do corpo. Todas as culturas sempre tomaram conta. Eu falei isso aí para os irmãos já na aula anterior. Porque o corpo é muito importante. O que os gregos faziam com o corpo? Os gregos queimavam o corpo. Por quê? Para que a alma fosse liberada, e a alma estando liberada, a alma vinha para o Hades. Chegando aqui no Hades, essa alma ia ser encaminhada. Se ela tivesse sido muito perversa, ela era jogada aqui no Tártaro. Se essa alma ela tivesse sido mais ou menos boa, ela continuava aqui no Hades, e ela podia inclusive reencarnar. E se essa alma fosse boa, ia para o paraíso, que ficava dentro do Hades. Essa é a ideia que eles tinham. Morreu, chegava aqui, o Hades julgava, se a alma fosse perversa, ia para o Tártaro, se ela fosse mais ou menos, ela ficava por aqui mesmo, perto do Hades, aguardando a reencarnação, ou se ela fosse boa, ela vinha aqui para o paraíso. Como os judeus não tinham a mesma cultura que os gregos, o que eles entendiam? Eles entendiam que o Sheol é a sepultura. Esse Sheol é a sepultura. Na hora que a pessoa morria, ela ficava aqui enterrada, aguardando a ressurreição dos mortos, que vai acontecer no fim dos tempos. Mas ficava como? Ficava em estado de sono. Ficando em estado de sono, é assim que eles entendiam, lá no final Deus ressuscitaria os bons e os maus continuariam dormindo aqui no pó da terra. Acontece que os judeus foram para o cativeiro. Lá no cativeiro eles tiveram contato com a cultura grega, e lá na cultura grega eles assimilaram
a ideia de uma alma que vai para o paraíso. Quando você está estudando teologia, o que você aprende? Você aprende que a revelação das Escrituras, ela é progressiva, está vendo aqui? Progressiva. Tinha coisas que Moisés sabia aqui, e Salomão sabia aqui, Daniel sabia aqui, mas o que Moisés sabia era menos, e o que Daniel sabia era mais. Isso é chamado de revelação progressiva. Deus foi revelando a verdade aos poucos. E essa verdade aqui, ó, sobre o estado da alma, é uma verdade que Moisés não tinha noção para ensinar para as pessoas ainda. Ou, se Moisés tinha noção, ele colocou lá no texto e as pessoas não perceberam. É uma coisa que nós temos que estudar para descobrir. Salomão, quando escreve lá o livro de Eclesiastes, se é que foi ele que escreveu mesmo o livro de Eclesiastes, ele fala que não dá para saber se a alma dos homens sobe e a alma dos animais desce. Quem dá essa garantia? O que Salomão dá a entender é que o espírito volta a Deus que o deu, o espírito seria o sopro, só o sopro, e a pessoa fica dormindo no pó da terra. Salomão ainda não tinha a revelação de Isaías. Isaías ele traz a revelação de que os mortos do Senhor ressuscitarão. E no livro de Daniel também tem a revelação de que os que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna. Ressuscitarão. Os que fizeram bem ressuscitarão. Só que Daniel ele está aqui, ó, mais de 500 anos antes de Cristo. E Moisés? 1500 anos. E Salomão? 900 anos. Por isso é chamado de revelação progressiva. A revelação que precisa caminhar para que ela possa amadurecer. E ao mesmo tempo que ela é uma revelação assim, ó, progressiva, ela também é uma revelação cumulativa. Cumulativa por quê? Vai acumulando aquilo que Moisés sabe, com aquilo que Salomão sabe, com aquilo que Isaías sabe, com aquilo que Daniel, até chegar ao tempo do Novo Testamento. Chega aqui no Novo Testamento, você tem uma revelação que supera toda essa que está no Antigo Testamento. E esse assunto é justamente isso. Ó. Aqui, diz que Corá, Datã, Abirão e as famílias deles desceram vivos para o Sheol. Quando diz que eles desceram vivos para o Sheol, é porque a terra se abriu debaixo dos seus pés e eles desceram para a sepultura. E a sepultura é o Sheol aqui, ó, onde eles estão inconscientes. Simplesmente morreram naquela hora. O corpo morreu. Quando você vai para o Novo Testamento, que Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, o que acontece? Aqui já tem a revelação progressiva, tá vendo? Aqui eles já passaram por tudo isso. E o que eles vão fazer? Eles vão interpretar que o paraíso dos gregos é o mesmo seio de Abraão. É o mesmo. O seio do pai Abraão. Pronto. Só que ao invés de eles usarem a palavra paraíso, eles usam seio de Abraão. E quem é que vai para o seio de Abraão? Os justos do Antigo Testamento, aqueles que morreram na aliança com Deus. Na hora que morreram, o corpo foi colocado aqui, no pó da terra, no Sheol. Sheol é a mesma palavra que a gente usa para Hades, é a mesma, e que em latim ficou inferno, infernos, e que no português ficou inferno. No português ficou inferno, em grego Hades, em hebraico Sheol, que pode ser traduzido como sepultura. Agora, os judeus estão dizendo o seguinte: o corpo fica aqui nesta parte do Sheol, que é a terra, a alma vem para o seio de Abraão, somente se for justo. E se não for justo, desce para o Hades. Aí desce aqui para o Hades. Se desce para o Hades, também pode vir parar no Tártaro, onde estão os anjos que Deus aprisionou por haverem pecado. Isso aqui é uma espécie de radiografia do mundo espiritual. Mais ou menos isso. Lógico que é bem mais amplo do que a gente está explicando aqui. Isso aqui é só um modelo, só para a gente se aproximar. O corpo é importante e a importância do corpo é tão grande, que ele será ressuscitado nos últimos dias. E precisa ser preservado hoje. E quando a gente parte, que a gente parte sem o corpo, Deus nos providencia um corpo. E qual é esse corpo? É o corpo de Jesus. Nós morremos em Cristo, morremos no corpo de Cristo e participamos do seu corpo até o fim.
e quando nós ressuscitarmos dos mortos, quando nós formos levantados, nós pegamos o nosso corpo e ajuntamos com o corpo de Jesus. Quando a gente parte sem o nosso corpo, ficamos com o corpo só de Jesus. Quando a gente for ressuscitado, é o corpo de Jesus, mas o nosso que é glorificado e vai fazer parte do corpo dele. Ressuscita também. Esse não é um problema. Mas e aquela que Deus fala depois que Adão pecou, que ele diz, tu és pó e pode te tornar. Fica no pó da terra. É que o corpo torna-se pó. Não importa. Porque o pó em si é a substância material, para nós tem o problema do tempo, né? Para Deus não tem o problema do tempo. Você vê que lá no livro de Apocalipse ele manda o inferno devolver os mortos. E manda o mar devolver os mortos também. E os que estiverem nas suas sepulturas têm que devolver os mortos. Ou seja, quando você vai para Ezequiel capítulo 37, lá estão os ossos secos e os mortos ressuscitam ali também. Onde quer que esteja o corpo, ali está a essência da natureza humana e de lá que ele vai se levantar. Não importa se é no mar, se é na terra, se é no fogo, queimado, afogado, trucidado, desintegrado. Nós cremos que o corpo volta do jeito que era quando Deus, quando tombou, né? Como Deus o deu. Isso é uma matéria de fé. A gente não precisa ter um pó, não precisa ter um elemento físico para isso daí. Está em algum lugar. Aí, junto com o corpo, o que é que nós temos? Nós temos a alma e o espírito. Agora nós vamos para a tricotomia. Eu falei para vocês sobre a dicotomia, né? Material e imaterial. Agora nós vamos para a tricotomia. O que é que o pessoal da tricotomia entende? E os alunos sempre me perguntam, professor, qual que você acredita? Da dicotomia ou na tricotomia? Sempre me perguntam. O mais importante de saber o que é que eu acredito é vocês descobrirem que existem aí pelo menos duas posições diferentes. E que as duas posições têm as suas coerências, têm a sua lógica, têm o seu fundamento. Não vai atrapalhar a nossa fé em nada. Hein? Tricotomia. O que a tricotomia ensina? Ensina assim, usando o mesmo triângulo que a dicotomia. Existe corpo, alma e espírito. Pronto. Você é uma entidade composta, uma unidade composta. É isso que eles vão ensinar. Unidade composta, por quê? Você é composto de corpo, alma e espírito. Existe sim uma pequena linha divisória, e essa pequena linha divisória Deus conhece muito bem qual que é, e na hora do pecado, ou na hora que Deus criou, primeiro Ele criou o corpo. Isso aqui, não tenha dúvida, Deus criou primeiro o corpo, do pó da terra. Depois Deus soprou em nossas narinas, e nós fomos feitos alma vivente. Quando Deus soprou, que nós fomos feitos alma vivente, Deus soprou a alma e nós recebemos o espírito. Naquela mesma hora, alma e espírito vieram juntos. Na hora que o senhor Adão pecou, não Eva, bem? Na hora que Eva pecou, nada aconteceu. Mas na hora que o seu Adão pecou, o que aconteceu com o espírito? Morreu. Por que morreu? Deus disse, da árvore do conhecimento que está no centro do jardim não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando? No dia. Naquela mesma hora. Assim que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquela mesma hora, naquele mesmo dia, o espírito morreu. Quem continuou vivendo ainda? A alma e o corpo de Adão. Adão, ele morreu com 930 anos. Por esse período aqui, ele era um corpo-alma. E a sua noção espiritual? E o seu espírito? O seu espírito estava morto. Morto. Estar vivendo com alma e com o corpo não significa que está vivendo para Deus. E o que a tricotomia vai nos ensinar? Que o espírito, ele é aquela parte que nos liga com Deus. Nós só temos noção da divindade
porque temos um espírito. Mas como esse espírito está morto e ele depende de Deus para voltar a viver, o que é que a gente faz? A gente desenvolve a religião. Nós desenvolvemos a religião para suprir a falta do espírito. Como Deus ele não se comunica com os mortos, isso aí é a matéria que Jesus nos ensina, Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus de mortos. A gente desenvolve a religião. A nossa religião também está morta. Tudo que a gente faz a nível de religiosidade é uma religião de mortos. Nós já estamos mortos aqui, tá vendo? Como por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. E todos morrem em Adão. Estamos mortos em Adão. O que a gente faz? Nós fazemos uma religião de mortos. Quem é que se aproveita da religião dos mortos? Os espíritos. Esses espíritos que a gente chama de demônios. Para os espíritos é interessante eles ficarem patrocinando a religião, porque é uma maneira de manterem as pessoas afastadas de Deus. O que nós precisamos? Precisamos da ressurreição. Sem a ressurreição a gente não vai chegar a ter contato com Deus nunca. Mas nós mesmos não podemos nos ressuscitar, porque estamos mortos em nossas ofensas e pecados. Está escrito na carta aos Efésios. Estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. O espírito está morto. Aqui a gente está com a nossa alma. O que a alma faz? Primeiro, a alma ela é a sede dos pensamentos. Toda a nossa vida intelectual, toda a nossa vida lógica, racional, ela é fruto da nossa alma, porque a nossa alma é uma alma inteligível, inteligente. É aqui que está a nossa razão, a nossa consciência. E a alma também, ela é a sede dos nossos sentimentos, nossa alegria, nossa tristeza, nossa angústia, nosso sofrimento, a esperança. Todos os sentimentos estão na alma. A alma tem pensamentos e a alma tem sentimentos. Ela é a parte da consciência, da razão, da esperança. Essa é a parte. Ela tem uma esperança, ela tem uma noção de que está morta. O que ela faz então? Eu tenho que ressuscitar o meu espírito. Eu tenho que voltar à minha comunhão com Deus. Mas, como Deus está distante, o que o apóstolo Estevão, ele falou, que Deus ele não está distante, aliás, o apóstolo Paulo, ele que falou, Deus não está distante de cada um de nós, mas ele deixou que as pessoas andassem em estado de ignorância, tateando no escuro, para ver se conseguiu encontrar Deus. Esse é o estado da humanidade. Espiritualmente morto, com uma alma que tem desejo de ter um encontro com Deus, Deus está distante, desenvolve a religião, os espíritos maus, os demônios, se aproveitam dessa carência psicológica que nós temos, dessa nossa noção de eternidade que nós temos, e os espíritos eles patrocinam a religião. Patrocinam com sinais, milagres, prodígios, maravilhas, doutrinas, manifestações, curas, mistérios, revelações, visões e tudo que você possa imaginar que seja religioso e que tem lá uma manifestação espiritual, os espíritos é que estão patrocinando, que são milhares de milhares e milhares de milhares de demônios que não acabam mais, espíritos que não acabam mais. São eles que estão por trás de toda a religião humana. Enquanto isso a gente vai buscando religião. A alma está clamando. E o que a gente vai fazendo? A gente vai desenvolvendo as paixões. Paixões pelas coisas, pelas pessoas, pelos poderes, pela fama, pelo dinheiro. A alma vai fazendo coisas para substituir o vazio que o espírito deixou. O espírito continua morto. Nessa correria passa o nosso tempo. Para Adão passou lá os 130 anos, para a gente passa lá os 70, 80 anos e a gente fica nessa vaidade. Você abre o livro de Eclesiastes e ele começa dizendo: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. A palavra vaidade significa vazio, sem sentido, oco. É isso que significa vaidade. Correr atrás do vento, correr atrás do nada, do sopro. Essa que é a ideia. A gente passa o tempo todo da nossa vida na vaidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Correndo atrás, correndo atrás. Aí precisamos do quê? Da misericórdia de Deus, para que Ele tome a iniciativa. Esse aqui é um instituto bíblico,
E a nossa orientação de fé aqui é que Deus é que é o iniciador de todas as coisas. Tudo começa nele, por ele e para ele. Nós somos pacientes em um hospital. É isso que a gente é. Somos doentes, mortos, necessitados, carentes. A gente entra lá pelo ambulatório e ficamos aguardando que Deus nos socorra. Essa é a nossa ação. Nós somos pacientes na salvação. Estamos necessitados de que Deus tome a iniciativa para poder se comunicar conosco, se revelar para nós, se mostrar para nós. Se Deus não fizer isso, a gente não consegue fazer a ponte. O máximo que a gente consegue fazer é uma espécie de torre de Babel. Mas olha só, o que sobra para nós? A gente só tem essa parte do triângulo aqui. Está vendo? Essa parte aqui a gente tem. Essa a gente não tem e essa a gente não tem também. Ó, corpo com espírito, não tem. Alma com espírito, não tem. Só tem alma com corpo. Essa aqui é a parte que nos falta. Deus tem que fazer a ponte. Quando Deus fizer a ponte, aí Ele vai falar conosco. Jesus falou, olha, o corpo para nada aproveita, e sim o espírito que tem proveito para tudo. As palavras que vos digo são espírito e vida. Ou seja, na hora que nós ouvimos a palavra de Deus, Ele não fala com a nossa alma somente, ou com o nosso corpo. O que vai fazer Deus? Ele vai ressuscitar o nosso espírito. Se você ouvir a voz de Deus, é porque Deus está te ressuscitando, tirando você do mundo dos mortos. Ele vai se comunicar com o teu espírito que está morto. Ele é o que ressuscita os mortos. E na hora que Ele fala, você, com o teu espírito que está morto, vai descobrir que essa religião aqui ela é falsa, predominada pelos espíritos, fruto dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, e que o Evangelho, que é o poder de Deus, ele é de outra natureza, outra categoria, ele é a palavra de Deus. Por ser a palavra de Deus, na hora que ele se comunica com o seu espírito, tudo isso aqui para você, você vai fazer que nem o apóstolo Paulo falou. Considere todas as coisas como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O Evangelho não se baseia nos nossos sentimentos humanos e nem nos nossos pensamentos. O Evangelho é o poder de Deus, é inexplicável. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vem de fora e não de dentro do nosso mundo. É por aqui que começa o Evangelho. O Espírito é a porta de entrada. Assim que ele se comunica com o nosso Espírito, aí sim, ele vai afetar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E ele vai nos garantir a ressurreição do corpo. É esse o movimento aqui, irmãos. Ó. É assim que se monta o triângulo. Está vendo? Ó, espírito, alma e corpo. É assim que se forma o triângulo. Ele tem que suprir essa necessidade aqui que está faltando. Ficamos apenas com 1/3 da nossa natureza. Se você pensa que é muito, que não é muito, pensa você com 1/3 da sua saúde. 1/3. 1/3 da sua visão. Se você fechar o olho, você está com 50%. Você fechou o olho. Agora você pega e dá uma pancada assim, ó. Um soco no olho assim, ó. Aí você vai ficar com 1/3 da sua visão toda embaçada. É o que acontece conosco. Nós temos 1/3 da nossa natureza humana. Porque 2/3 nós perdemos. Nós somos uma espécie de sepulcro, de caveiras andantes. Só alma, corpo. Essa é a base que a gente vai se... Sabe, você tentando se equilibrar e você só tem só o dedinho mindinho, né? Você perdeu a outra perna e você só tem só a ponta do dedo. Vai tentando se equilibrar. Ou então você vai tentando pegar, mas você só tem só 2 dedos. Você não tem os 3 dedos aqui e a outra mão você não tem. Essa aqui é uma ilustração que eu estou usando para vocês da situação da natureza humana hoje. 1/3 da sua capacidade. Os outros 2/3 a gente perdeu com a queda do pecado. Com 1/3 a gente consegue sobreviver do jeito que está aqui, até que Jesus nos envie o Evangelho. Sem o Evangelho, não tem como entender isso daqui. Vamos voltar para Deus no caso. Você conhece um livro que chama-se do autor Certamente, olha, eu já ouvi falar desse livro aí, já ouvi falar do Atmani, mas esse livro eu não li ainda. Ele fala sobre isso?
Então está recomendado aí, o Homem Espiritual de Watchmani. Está recomendado, eu já ouvi também boas referências sobre ele. Tem um pessoal que não gosta muito, porque é mais racionalista, e o Watchmani, ele era um místico, né? Voltado mais para a questão mais mística mesmo, e psicológica também. É bem referendado. Bom, eu falei bastante sobre a corporeidade, bem na aula passada de 15 dias atrás, bastante mesmo sobre a corporeidade, e eu tenho que falar um pouco mais sobre a nossa almacidade, ou nossa psicologia, e sobre a nossa espiritualidade. Ainda dá tempo da gente falar um pouquinho, agora é 12:30, então dá para a gente falar mais um pouquinho ainda. Já perceberam que então nós temos a dicotomia? Oi? Pode. Perceberam que a gente tem a nossa a dicotomia e nós temos a tricotomia. Por isso, quando perguntam para mim, você é dicotômico ou você é tricotômico? Eu não sei. Eu estou sendo sincero com vocês, eu não sei. Para mim, eu sou um pesquisador nessa área. Eu percebo que o ser humano ele é muito mais do que isso. E tem tem 20 anos que eu faço uma pesquisa e eu me identifico com os dois jeitos de pensar. E eu ainda continuo estudando essa área da antropologia. Porque eu tenho certeza que no dia que eu partir, eu levo o meu espírito comigo. Ele não vai para outro lugar. Nesse caso, eu sou dicotômico. Tenho certeza. Na hora que eu subir, eu levo o meu espírito comigo. Ele vai comigo, ele vai me conduzir. Agora, sei disso também por causa que Cristo me alcançou com o Evangelho. E ele fez a reintegração de posse. Essa reintegração de posse é a alma e o espírito fazem parte da mesma pessoa. Não vai um para cada canto. Mas o que eu sei também é que existe uma divisão que a Bíblia diz que existe, que a palavra de Deus é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração e também para fazer a divisão entre as juntas e medulas, alma e espírito. Que existe então uma divisão, existe, porque a palavra de Deus consegue fazer essa divisão. Mas só a palavra de Deus consegue fazer, ninguém mais. Ninguém mais. Aí dá razão para a tricotomia também. Eu sou mais assim, uns 70% dicotomia e 30% tricotomia. Seria mais ou menos assim. Se tivesse que votar, eu votaria pela dicotomia. Se tivesse que votar. Aí você vai falar o seguinte, mas em teologia a gente não tem definições? Não temos. Teologia não tem definições, você tem estudos. E nos estudos, isso aí que acontece. Como na escola bíblica dominical que a gente vai dizer o que é que você tem que crer. Lá não, a gente toma-se cuidado porque a escola bíblica dominical é um outro nível de conhecimento. No estudo teológico a gente não tem esse critério. Estudo teológico, o amadurecimento é com você. Só mostra. Está aqui, ó. Aqui que vocês vão aprender. A maturidade é sua. Tem que ter essa maturidade. Na dominical não. Na dominical a gente pega pela mão e leva até o altar. Eu entendi o pecador, ele é dicotômico. E a pessoa, depois que recebe o Evangelho, que recebe Cristo, ele passa a ser dicotômico. É uma boa ideia. Porque o Espírito passou a ter novamente conjunção, né? Uhum. Juntou novamente. É uma boa ideia, dá pra gente trabalhar essa ideia. Dá pra pensar sobre isso. Pra analisar isso daí. Eu vou explicar sobre isso aí, antes de eu ter essa aula, eu não tinha. Eu achava, mas agora, depois dessa aula, realmente abriu mais um pouco, esclareceu mais uma coisa. Um raciocínio lógico. Eu sempre digo que você tem que explicar com raciocínio lógico. Não é aquilo que você acha, mas tem um raciocínio lógico dentro da palavra. Então eu entendi isso aí. Essa explicação aí, que o pecador está sem o Espírito está morto. Mas quando ele aceita Jesus, o Espírito vivifica. O Espírito dele é vivificado, ele passa a ser tricotômico novamente. Não na sua totalidade, porque nós estamos aqui na Terra ainda, né? Só quando nós voltar para a vida na regeneração, aí sim, volta a ser como era antes de haver o pecado. Quer dizer,
dicotômico, tricotômico, morre, perde, volta dicotômico, depois volta tricotômico. O ideal seria a tricotomia. Tricotômico parcialmente agora, né? Isso, né? Só com um título de posse, né? Título de posse. Vou falar um pouquinho sobre a psicologia humana. Psicologia humana. Por que psicologia? A palavra alma, que nós temos em português, eu ensinei para vocês na aula passada, essa palavra alma, ela vem do latim, anima. Então, no latim se fala ânima. Esse ânima é da onde vem a palavra animal. Animal é aquele bicho que tem alma. E que nós usamos lá para a palavra desenho animado. Desenho animado é o desenho que recebeu uma alma. Por isso, ao invés da gente falar aqui alma, se estivesse lá no latim, seria ânima. Para ficar bem simples, é só você trocar aqui a letra L por NI. Em português, por isso vocês estão estudando língua portuguesa com a professora Sidneia, em português, isso daqui é uma contração da palavra. Ou seja, contração. Em vez de eu falar ânima, que é maior, eu faço uma contração. Eu imprimo ela, eu imprenso ela, eu dou uma prensada e eu troco o NI por uma letra só, L, e dá a impressão que é a mesma palavra. Em português é alma. Essa palavra que em português é alma, quando você vai lá para o grego, ela é psique. E psique, ela é a mesma coisa que a gente entende por alma. Mesma coisa. É o ser imaterial. É o ser imaterial. E aqui um ponto importante. Esse ser imaterial, que dá origem à palavra psicologia, esse ser imaterial aqui, para os gregos que inventaram essa palavra, e é por isso que as testemunhas de Jeová nos acusam, porque dizem que nós utilizamos a mitologia grega para poder entender o Novo Testamento. É uma acusação das testemunhas de Jeová contra nós, que nós utilizamos a mitologia junto com o Evangelho. Como eu expliquei para vocês na aula anterior, existe a necessidade de nós entendermos isso, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Por isso, no grego eles usam a palavra psique para a alma. E como que os gregos entendiam? Eles entendiam o seguinte: lá no princípio de todas as coisas, naquele caos primordial que nós vimos na aula anterior, lá no princípio, um Deus, que eles chamam de demiurgo. Esse demiurgo aqui, ele fez um mundo chamado mundo original, o mundo das ideias, o primeiro mundo. Já, né? Nunca viu? Esse demiurgo aqui, ele é um Deus menor, ele não é o Deus todo-poderoso, Zeus, Cronos, Titãs, o Atlas, não. Ele é um Deus menor. Esse Deus menor, ele criou um mundo, que é o mundo das ideias, o mundo original. Nesse mundo aqui, tudo lá era perfeito. Perfeito. Acontece que nesse mundo das ideias existia a criação da alma original. Essa alma original, ela é a alma que tem todas as almas dentro dela. Todas as almas fazem parte dessa alma original. Acontece que eles vão explicar através desse mito de que algumas almas que estavam lá dentro dessa alma original, uma espécie de alma cósmica, alma total, acho que eles não estão entendendo bem, algumas almas ficaram revoltadas. E essas almas que ficaram revoltadas, elas não queriam ser apenas alma, elas queriam ser algo mais, elas queriam se desenvolver, elas não queriam ficar lá participando da alma cósmica, elas queriam a sua individualidade, queriam elas ser elas mesmas. Por causa disso, o demiurgo decidiu que essas almas deveriam encarnar. Agora vocês anotem bem essa palavra aqui, ó. Encarnar. Tá vendo? Olha a palavra carne aqui, ó.
o demiurgo decidiu, já que vocês querem a individualidade de vocês querem ser vocês mesmos, vocês não querem estarem aqui no meu mundo original, tudo bem, vocês vão encarnar. E na hora que elas encarnam, só as almas que se rebelaram, na hora que elas encarnam, elas ganham um corpo de carne. Essas almas que ganham corpo de carne, elas estão aprisionadas, porque o corpo é uma prisão para a alma. Isso só a antropologia que a gente está estudando. O corpo humano que nós temos, de acordo com esses gregos, é uma prisão para a alma. A alma é superior ao corpo. E por que o corpo virou uma prisão? Porque as almas ficaram lá no mundo das ideias. Encarnação, esse tempo que nós passamos vivos aqui, de 80 anos, são 80 anos para dar uma lição na alma de que ela não deveria ter pecado, que ela deveria ter continuado lá no mundo das ideias. Agora, quanto tempo vai demorar para você se libertar dessa prisão? Essa prisão, como a própria palavra já está dizendo, vai fazer você pecar. O corpo vai levar você ao pecado. É o corpo que é viciado em pecado. E você que está aprisionado nesse corpo, vai ter que se iluminar, se libertar para poder sair fora disso aqui. E você só se liberta se você valorizar a psique, o mundo espiritual, e não o mundo carnal. Quanto mais você valoriza o mundo carnal, mais preso você fica. E esse demiurgo, ele deu uma lição tão terrível, mas tão terrível na alma, que na hora que ela morre, ela desencarna. Agora vem desencarnar. Vou colocar aqui, ó. Tem o encarnar e tem o desencarnar. Na hora que desencarna, o que a mitologia dos gregos dizem? Que a alma vai para o Hades. Chega lá no Hades, o Deus dos mortos vai fazer o julgamento. Se essa alma aqui, ela pecou muito, o que vai acontecer? Tártaro. Se ela pecou mais ou menos, ela vai ficar por aqui, no Hades, aguardando a reencarnação. Reencarnar. Ela fica por aqui. Está no Hades, está aguardando, e ela vai ter a oportunidade, o direito de reencarnar, para que ela possa escapar da prisão. Depois de diversas reencarnações, por quê? A pessoa está aqui, ó, na Terra, aí morre, desce para o Hades, reencarna, nasceu, vive de novo, morre, desce para o Hades, aí reencarna, vem aqui de novo. Depois desse vai e vem, chega uma hora que a pessoa se ilumina, para de pecar, cansa de se encarnar e de se reencarnar. Chega aqui no Hades, aí o Hades fala o seguinte: pois bem, agora você não vai para o Tártaro, que você não se tornou pior, você não vai ficar aqui, não precisa reencarnar mais, você vai para o paraíso. Lá no paraíso você decide se você quer reencarnar ou não, lá no paraíso. E esse paraíso aqui é o mundo das ideias. Você voltou da onde você havia caído. Agora, demiurgo, você tem que ler as filosofias de Platão. Exato. Exatamente. O espiritismo, ele é uma espécie de platonismo. A diferença é que no espiritismo você vai ter o contato e o culto aos mortos, né? O culto lá com as entidades, as invocações, os orixás, etc. Aqui é uma explicação mais, como vou falar? É uma explicação mais filosófica, mais espiritualizada, sem contato com os mortos. É você se iluminar a si mesmo. Essa é a diferença. Seria quase que um kardecismo, né? Mas ainda é mais do que o kardecismo. O platonismo nem se compara com o nível que é o kardecismo, né? O kardecismo ainda está embaixo. Vocês percebem então que a gente volta aqui e fala: precisamos desenvolver a religião porque o espírito está morto. Olha o que o espírito humano, que a alma humana desenvolveu. Olha o esquema de salvação que tem aqui. É um esquema esse daqui. Esse é um esquema de salvação sem o Evangelho. Esquema de salvação sem Deus, que não seria uma salvação. É só uma aspiração da alma. E por isso que é chamado de psicologia. Tá vendo? Ó, psicologia humana. A psicologia humana,
ela é aquela ciência humana que ela vai tratar do quê? Ela vai tratar da alma. Esse aqui é o objeto de estudo da psicologia, a alma humana. Por que eu preciso de psicologia? Porque a alma tem problemas psicológicos, tristeza, depressão, angústia, melancolia, medo, pavor, traumas. Tem uma série de problemas na minha alma e eu não consigo curar a mim mesmo. Como eu não consigo curar a mim mesmo, eu preciso da ajuda de um psicólogo. Esse psicólogo ele vai fazer o tratamento para me tirar da espécie de inferno que eu estou vivendo. Estou vivendo no inferno. E como que o psicólogo vai fazer esse tratamento? Ele vai me tirar desse estado de consciência que eu estou aqui, de destruição, de Hades. Não estou aqui? O estado de destruição, eu caí numa depressão muito profunda. Tá bom, procuro o psicólogo. Aí ele vai me tirar desse estado de depressão que eu estou aqui, através do tratamento dele, as terapias, ele vai me levar para o estado de paraíso, aonde eu volto à minha normalidade. Nós que não fazemos tratamento psicológico, estamos vivendo mais ou menos aqui na Terra, tá vendo aqui, ó? Estado de normalidade. Estamos normal. Todo mundo se entristece, tá? Mas a gente não fica vivendo triste o tempo todo. Todo mundo fica deprimido de vez em quando? Sim, mas não vive deprimido a vida toda. E nem fica rindo o tempo todo. A gente vai vivendo por aqui, com nossos sabores e dissabores. Agora, se eu cair no estado de tristeza, aí eu caí no inferno. E para cair aqui no inferno, eu tenho que reencarnar. Para me reencarnar, eu preciso do psicólogo. E o psicólogo vai fazer o tratamento lá com as terapias dele, os aconselhamentos dele, até que eu consiga voltar aqui para a minha vida social, que seria um estado paradisíaco. É isso que é a psicologia humana. É uma ciência, uma boa ciência, a gente sabe que ela serve para muitas coisas, e justamente porque nós temos uma alma dentro de nós que de vez em quando pifa, né? Bate de frente com um caminhão e não sobra nada. Né? Se for o corpo, a gente joga para debaixo da terra, mas e a alma que você tem que continuar vivendo com ela? Vai fazer o quê? Não precisa se enterrar, precisa de um auxílio do psicólogo que vai fazer o papel do pai, ou do Deus, ou do Hades aqui embaixo, né? De alguma coisa assim. Essa é a parte psicológica. E eu disse para vocês que tem dois elementos que estão dentro da alma, que são os pensamentos e os sentimentos. A nossa psicologia ela é composta disso. Aquilo que você pensa, aquilo que você sabe e aquilo que você sente. Isso é a sua psicologia. Por isso, todas as vezes que você se alimenta de algum conhecimento, você está alimentando a sua alma. Se é um bom alimento, sua alma está bem alimentada, saúde. Se é um alimento ruim, doença. Depende do pensamento que você alimenta. Alimenta pensamentos bons, saúde. Alimenta pensamentos maus, doença. Alimenta sentimentos bons, saúde. Alimenta sentimentos maus, doença. Se é saúde, paraíso, inferno. A psicologia humana. Amém, irmãos? Querem tirar dúvidas? Acredito então que nós terminamos a nossa aula de hoje, de antropologia teológica, e daqui 15 dias nós retornamos. Vou estar passando mais algumas coisas para vocês no grupo. Aí eu peço para vocês estarem sempre lendo as coisas lá, assistindo os vídeos, lendo os textos, fazendo as perguntas de vocês, para aquele espaço que a gente tem no grupo ser bem utilizado e nos ajudar nessa distância que a gente tem de 15 dias e de espaço também, porque eu moro lá na cidade de Tiradentes, é bem mais longe que aqui. E de 15 dias dá para a gente tirar as dúvidas dos irmãos. Podemos orar. Alguma colocação, algum comentário? Não.